todos. Nessa apresentação, eu vou falar sobre o Audit XP, que é uma ferramenta que pode ser usada junto com o software Bowtie XP para a realização de auditorias. Em especial, eu vou falar sobre auditoria baseada em riscos. Eu sou Fernando Desico, coordenador de novos projetos do QSP. Vou começar falando um pouco sobre os objetivos da auditoria baseada em riscos. Então, primeiramente, um dos principais objetivos desse tipo de auditoria seria avaliar a eficácia dos controles. Então, de acordo com questões que são previamente definidas, é possível avaliar quais controles estão desempenhando melhor e quais controles necessitam de melhorias. Tá? E apresentar isso de uma maneira clara no software Bowtie XP, como vocês podem ver aqui nesse exemplo. Tá? Um outro objetivo seria monitorar o desempenho do sistema de gestão. Então, no Audit XP, ele faz esse monitoramento relacionando as questões da auditoria com as atividades do sistema de gestão, as atividades aí periódicas desse sistema de gestão, e assim ele consegue monitorar também quais atividades estão desempenhando melhor e o que precisa de melhoria. E uma terceira aplicação da ABR seria verificar a conformidade com os requisitos legais aplicáveis. Então, aí no caso das auditorias de conformidade legal. Nessa apresentação, vou focar mais nos dois primeiros itens, mas também é possível realizar auditorias de conformidade legal com o Audit XP. Então, falando um pouco aí sobre o passo a passo no software, que depois eu vou mostrar para vocês, primeiramente a gente cria uma auditoria, depois elabora questões específicas para relacioná-las aos controles ou atividades do sistema de gestão. Tá? Uma vez criadas essas questões, elas são selecionadas para gerarem pesquisas para os responsáveis pelas auditorias. Essas pesquisas são enviadas aos funcionários para preenchimento em Excel. E uma vez preenchidas, elas são importadas novamente para o software. Tá? E eu consigo visualizar graficamente esses resultados das pesquisas e da eficácia dos controles no próprio diagrama do Bowtie. E por último, eu posso também gerar relatórios a partir dessas informações para interpretar esses resultados. Então eu vou mostrar como isso funciona no software. Tá? Uma vez que você adquire aí o Audit XP, você tem acesso a esse módulo aqui à esquerda de auditoria, que é onde eu vou começar a criar as minhas auditorias. Então aqui eu vou usar um exemplo que eu costumo usar, que é da direção de um carro. Tá? Então, eu tenho a fonte de risco, dirigir um carro, o evento, perda de controle do carro, as possíveis causas à esquerda, consequências à direita, e os controles aqui, os preventivos à esquerda, reativos à direita. Então, inicialmente eu venho aqui em auditoria, clico no botão direito, vou criar a minha auditoria. Então, por exemplo, auditoria de direção defensiva, do OK. Ele salva a auditoria aqui e a partir de agora eu vou começar a criar as questões que eu quero utilizar para avaliar aí a eficácia dos controles. Então eu venho aqui com o botão direito, nova pergunta, coloco um código, 01, por exemplo. Por exemplo, uma pergunta: o motorista realizou teste de bafômetro. Posso colocar uma descrição para essa pergunta e colocar respostas para serem. Aqui eu vou colocar sim ou não para facilitar, mas ele reconhece aqui respostas ordinais, né? Então sempre as mais positivas primeiro e as mais negativas por último. Tá? Nesse caso eu vou colocar só sim ou não para facilitar, dou OK
ele criou a primeira pergunta aqui. Um botão direito, né? Uma outra pergunta poderia ser: as lanternas estão funcionando corretamente? Ele já reconheceu, né? Poderia fazer uma pequena mudança aqui nessa resposta: sim, parcialmente ou não. Tá. Colocando um arroba aqui, ele identifica que a partir desse ponto, né, do arroba para baixo, são respostas negativas. Então, parcialmente é uma resposta um pouco negativa e não uma resposta mais negativa. E o que está acima do arroba ele reconhece como uma resposta positiva. Do ok, ele criou essa outra pergunta. Ou ainda eu posso criar uma pergunta de outro tipo, por exemplo, com que frequência os freios são trocados? Então aqui eu posso colocar informações para serem preenchidas com semestralmente ou anualmente ou ainda mais de 12 meses. Tá? Coloquei o arroba aqui, depois do anualmente. Antes do arroba, ele reconhece como respostas positivas para a eficácia do controle, e depois do arroba seria uma resposta negativa. Do ok, ele criou essa terceira pergunta. Eu tenho outras perguntas aqui. Para não precisar ficar preenchendo uma por uma, eu posso fazer a importação via Scrapbook. Venho aqui em visualizar, janelas, álbum de recortes. Tem algumas outras perguntas que eu já salvei aqui no Scrapbook, que é uma funcionalidade avançada aí do Bowtie XP. Então eu posso selecionar aqui no menu à direita e arrastar para as minhas perguntas. Tá? Ele já salva aqui no menu à direita. E agora eu posso, a partir dessas questões, começar a fazer o link com as barreiras ou as atividades no Bowtie. Então, uma maneira de fazer isso, a maneira mais simples, é arrastando a pergunta para a respectiva barreira. Então, eu arrasto essa aqui, por exemplo, para o teste de bafômetro. Uma outra opção seria, venho aqui com o botão direito, editar pergunta, procuro a barreira relacionada a isso, que seria essa acionar lanternas, clico aqui na direita, e ele já faz o link aqui com a minha barreira. A terceira opção seria vindo aqui na própria barreira, no lápis, mesma coisa, venho aqui em perguntas, seleciono a pergunta que eu quero, direita, ok, ele linkou com a barreira. Então aqui vale a pena notar também, por exemplo, algumas questões como essa, o motorista usou o celular enquanto dirigia, aqui eu tenho uma pequena mudança, né, porque a resposta sim seria negativa para a eficácia dessa barreira. Então, eu tenho que, nesses casos, selecionar essa opção aqui de baixo. A resposta negativa aparece em primeiro lugar na lista de ordinais. Então, aí ele vai reconhecer que o sim é uma resposta negativa e o não seria positivo nesse caso. Tá? Mesma coisa aqui para a pergunta: o motorista bebeu antes de dirigir. Eu coloco aqui a resposta negativa aparece em primeiro lugar na lista de ordinais, para ele reconhecer que o sim seria negativo para a eficácia dessa barreira e o não seria positivo. Tá? E eu também posso fazer o link das perguntas. Né? Primeiro aqui eu vou linkar essa pergunta 4 com o não usar o celular enquanto dirige. E a pergunta 5, motorista beber antes de ir, arrasto aqui e ele salva aqui. Tá? Eu também posso fazer o link das perguntas com as atividades do meu sistema de gestão. Então, para isso eu tenho que cadastrar algumas atividades aqui no sistema de gestão. Eu já tenho algumas 3 atividades cadastradas e eu posso fazer o link das perguntas dessas atividades também. Então, por exemplo, essa
Pergunta 7 aqui. Foi realizada a inspeção anual do motor? Eu venho aqui em atribuído a atividades. Vejo as atividades que eu cadastrei aqui à esquerda. Clico na que eu quero, à direita, e ele já faz o link da pergunta com a atividade. Tá? Não aparece aqui no diagrama esse link, mas depois que a gente preencher a pesquisa, dá para ver que ele está linkada a pergunta à atividade do meu sistema de gestão. Tá? Então, agora, uma vez criadas as perguntas e feitos os respectivos links com as barreiras e as atividades, eu posso começar a criar as pesquisas. Tá? Então, eu venho aqui, pesquisas, botão direito, nova pesquisa, e eu crio a pesquisa para ser preenchida aí pelos responsáveis. Então, auditoria de direção defensiva, por exemplo. Venho aqui em perguntas e seleciono quais perguntas eu quero que sejam avaliadas. Eu posso selecionar algumas ou todas as perguntas para serem respondidas. Então, aqui no caso, eu vou selecionar todas, seta para a direita, aplicar, volto aqui no editor, vejo que as perguntas aqui já foram importadas para o software. Tá? E agora eu posso exportar essas perguntas para preenchimento. Eu venho aqui no arquivo Excel, exportar preenchimento, OK. Ele vai abrir um arquivo Excel para eu responder o questionário. Então, aqui o motorista realizou o teste de bafômetro? Não. As lanternas estão funcionando corretamente, parcialmente. Frequências de freio são trocadas anualmente. O motorista usou o celular enquanto dirigia? Não. Bebeu antes de dirigir? Não. Verificou as condições climáticas, ajustou o percurso? Sim. Realizar a inspeção anual do motor? Sim. O motorista usou treinamento de direção defensiva? Não. Tá, eu posso assinar aqui e eu posso salvar esse arquivo. Tá, aqui eu vou salvar os meus documentos mesmo. Salvei, fechei o arquivo e agora eu posso importar essas respostas para o meu Bowtie. Então eu vou aqui importar preenchimentos, seleciono a pesquisa que eu acabei de preencher, abrir, e ele importou as respostas aqui para o software. Tá? Já aparece aqui essas respostas. E eu consigo também, se eu quiser, exportar esse preenchimento para arquivo em Word ou Excel. Tá? Se eu quiser ver essas informações no meu diagrama Bowtie, basta eu vir aqui em filtros, filtro de auditoria, e aí ele mostra todas as respostas, né, com as suas respectivas barreiras ou atividades, aqui no diagrama. Aqui eu posso importar outras pesquisas também, para preencher com mais informações do diagrama Bowtie. Então eu venho aqui na minha pesquisa, importar preenchimentos. Tá? No caso eu já tinha uma pesquisa preenchida aqui, uma outra. Então eu venho aqui, abrir. Ele importou outras respostas e agora mudou aqui para n igual a 2. Então tem duas respostas para cada pergunta dessa. Tá? E já fez a atualização aqui no diagrama Bowtie, mostrando as informações aí atualizadas. Então, agora eu posso ver as informações sobre o desempenho de cada barreira ou atividade. Então, como eu faço isso? A maneira mais fácil é vindo aqui na própria barreira, clico aqui, e ele mostra, né, o que foi respondido para cada pergunta. Tá? E dá mais informações sobre quem respondeu e sobre a pesquisa. Tá? Uma outra forma de ver isso é vindo na própria barreira, né, no lápis, aqui no editor. Clico no lápis, venho aqui em resultados de auditoria, e ele mostra aqui as respostas para essa pergunta. Tá? Venho aqui com o botão direito, ver detalhes, e ele mostra aqui, no caso dessa pergunta, né, o motorista usou o celular quando dirigia? Sim, seria uma resposta negativa para a eficácia da barreira. Ele reconheceu aqui o sim como uma resposta negativa e o não como uma resposta positiva. Consegue mais informações também aqui sobre a pergunta dessa forma. E uma terceira forma, você consegue verificar também a eficácia das atividades.
Então, no caso, a gente tinha linkado a pergunta 7 aqui com a atividade de inspeção do motor. Posso vir aqui, botão direito, editar atividade. Venho aqui nos resultados de auditoria e eu vejo aqui o desempenho dessa atividade para essa questão. Tá? Clico no botão direito e vejo também as respostas para essa pergunta relacionada ao desempenho dessa atividade. Eu também posso fazer uma verificação aqui de qualidade, vindo aqui em visualizar janelas, verificação de qualidade. Vai abrir esse menu aqui à direita que gera diversos tipos de filtros, né? Então, por exemplo, eu posso verificar aqui as perguntas não vinculadas a nenhuma barreira. Ele mostra aqui a questão 6 e a questão 8 não estão vinculadas a nenhuma barreira, se eu quiser fazer esse vínculo. Ou, por exemplo, barreiras sem perguntas. Ele mostra todas as barreiras que não estão vinculadas a nenhuma pergunta. Também é um recurso interessante para fazer a gestão das barreiras. Tá? E por último, eu posso gerar relatórios para interpretar esses resultados. Então, eu venho aqui nesse botão relatórios, ele tem alguns relatórios para auditoria, né? Então, um deles, por exemplo, esse resultados do pesquisa, clico nele, ok, ele vai abrir um arquivo em Word com os resultados aí da minha pesquisa, né, para cada questão. Então, o que foi respondido aí em cada questão, aqui no caso foram 2 respostas para cada uma, e os critérios aí, pesos usados para cada uma das questões. Tá, um outro relatório interessante, esses resultados do pesquisa exibidos em barreira, clico nele, ok, e ele vai mostrar o resultado da pesquisa relacionando as barreiras, né, e mostrando elas no Bowtie. Tá, então aqui eu consigo ver as perguntas e as respostas relacionadas, o que foi respondido para cada uma, junto com o próprio diagrama, avaliando também a eficácia aí dos controles e das atividades. Tá? Aqui no fim ele mostra as perguntas, né, que não estão vinculadas a nenhuma barreira, tá? E o que foi respondido para cada uma delas. Também bastante interessante. Então, basicamente era isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre o Audit XP. Essas são as principais funcionalidades. Eu agradeço a participação de todos e até a próxima.